Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou o pastor Davi Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade, e estou compartilhando hoje aqui no canal a pregação do nosso culto de Páscoa. Isso mesmo, aqui mês de abril de 2025, nosso culto de Páscoa, onde nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, mas a questão é, Jesus ressuscitou, e agora? O que nós vamos fazer com isso? Ok, ele ressuscitou, ele vive, glória a Deus. Mas qual é o propósito da ressurreição de Jesus? A igreja faz o que com isso? Qual o propósito, o objetivo da igreja que crê no ressuscitado, né? Que crê naquele que ressuscitou? Vamos refletir juntos sobre a igreja que crê na ressurreição do Senhor? Qual o resultado e qual o propósito para esta igreja? Veja o vídeo. Se inscreva no canal, curte e compartilha. Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Teu
Cante mais uma vez. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Aleluia, Deus maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. glória a Deus, louvado seja Deus, Jesus vive, Glória a Deus, aleluia. oh Cristo ressurreto, aleluia, glória a Deus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou uma noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua.
Louvado, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Não há nada que edifique a alma como louvar o nome do Senhor com honestidade. Vamos estar ouvindo a palavra nesse momento e após a palavra vamos ter os nossos trabalhos. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Todos estão me ouvindo bem aí no fundo, né? Está tranquilo? Vamos meditar a palavra do Senhor. Eu vou usar os textos na telinha aqui, tá bom? Por gentileza. E hoje é culto de... Todo terceiro domingo do mês é culto de missões, dirigido aí pelos nossos jovens, e uma bênção, graças a Deus pela juventude da igreja. Mateus e a equipe toda aí estão todos de parabéns por se dedicarem, né? Se dedicarem à causa, ao evangelho, à edificação da igreja. Esses louvores, né? Nos ensinam a amar a Deus, né? Os louvores são expressões em forma de música, né? São canções que expressam o nosso profundo amor pelo nosso Deus. Isso é muito bom e edifica as nossas vidas, né? Então que Deus continue abençoando essa juventude, fortalecendo vocês cada vez mais. Vocês serão pastores, regentes de corais, né? Diáconos, evangelistas do amanhã. Do amanhã que eu falo, amanhã é muito próximo, né? Não literalmente, mas dos próximos anos, né? Que Deus assim seja louvado e adorado através das nossas vidas. Amém? Bom, hoje então também nós temos, além de culto de missões, a temática da Páscoa, como o Mateus já deixou bem claro. E eu quero falar um pouco sobre isso, mas não falar para vocês sobre a história da ressurreição, sobre o plano de Deus para a salvação, porque isso nós já temos pregado. A pergunta que eu faço hoje, aliás, a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, vem mais como uma provocação, vem mais como uma forma de levar a igreja sempre a uma reflexão. E qual que é essa pergunta? A pergunta é: Jesus ressuscitou, e agora? Faço o que com isso? Jesus ressuscitou. A palavra de Deus nos diz que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, como expiação pelos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. No terceiro dia Ele ressuscitou. No terceiro dia Ele ressuscitou. É o que diz a palavra de Deus. E depois Ele saiu dando testemunho da sua ressurreição. Aparece para um, aparece para o outro, aparece para o outro, para que eles pudessem crer que Jesus realmente vive entre os mortos. É ressurreto. Só que aí, o que acontece? Jesus, então, Ele diz o seguinte: vocês querem me honrar? Vocês querem fazer valer a pena a minha ressurreição? Vocês querem que a minha ressurreição tenha um efeito? Então vocês vão seguir algumas instruções que eu vou dar para vocês. E eu acho que essa palavra que eu vou trazer hoje é a melhor forma de eu valorizar a morte de Cristo e a sua ressurreição. É a melhor maneira de honrar aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus é. Porque existem admiradores da história de Jesus. Ele morreu, uau! Ele ressuscitou, bravo! Mas existem aqueles que vivem a vida em Jesus e que praticam aquilo que Jesus ressurreto ordenou. E eu acho que o propósito dessa igreja não é ser admirador de Jesus. Jesus já tem muitos admiradores. Se você chegar num cara ateu, ele fala, Jesus histórico, apesar de ele não crer que Jesus é Deus, o ateu ele não crê que Jesus é Deus, mas na academia, nas universidades do mundo inteiro, há um consenso entre os doutores, os PhDs, que
que Jesus histórico, um homem chamado Jesus, que viveu em Nazaré, existiu. Hoje já não há mais dúvida sobre a existência histórica de Jesus de Nazaré. Mas só a igreja acredita que Jesus é Deus. O mundo acredita que Jesus existiu. Jesus veio ao mundo, ele estava aqui, mas não acredita que ele é Deus. A igreja acredita que ele existiu, que ele veio ao mundo, mas que ele também é Deus. Essa é a diferença. Mas se você conversar com um cara que é ateu, não crê que Jesus é Deus, mas crê que Jesus existiu, ele vê Jesus como um grande revolucionário. Então ele admira Jesus. Outro dia perguntaram para um filósofo: qual é a maior personagem histórica que você admira? Ele falou: Jesus de Nazaré. Eu admiro, é o homem que eu mais admiro. Aí ele começa a contar os feitos de Jesus, as palavras de Jesus, a revolução de Jesus. Veja, Jesus revolucionou o mundo para as mulheres. Porque quando ele, segundo a narrativa dos evangelhos, apesar de ele não acreditar, os evangelhos narram que Jesus valorizou as mulheres, conversou com a samaritana, atendeu as mulheres. Depois são as mulheres que vão propagar o evangelho primeiro que os homens, né? Porque na ressurreição Jesus ele fala com as Marias, né? E diz: vai lá contar para o pessoal. Então eles veem Jesus como um marco histórico, uma revolução que dá para a mulher um destaque na história. É admirável. Outros dizem: olha, ele levou pessoas a fazer boas obras sem nunca erguerem uma espada para fazer guerra. Admiradores. Mas nós não somos admiradores, irmãos. Nós somos aqueles que servem Jesus, que não é um revolucionário, mas ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou servo dele, eu sirvo a ele. É muito diferente de admirar. Amém? E como é que eu valorizo a ressurreição? Como é que eu valorizo aquele que está entre nós ressurreto? Bom, eu vou ser igreja com propósito, e é isso que eu quero falar nessa manhã. Marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que cresce. E é um desafio para nós isso aqui. Mas esse é o propósito de Jesus para nós. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela Mateus 28. Mateus capítulo 28, versículos 19. Deus. Mateus 28, 19. Veja bem, depois que Jesus ressuscitou, ele vai falando com os discípulos, dando prova da ressurreição, e então ele dá uma incumbência. Qual que é a incumbência de Jesus? A incumbência de Jesus é só: portanto, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação do século. O que Jesus está ensinando aqui? Que a melhor maneira de eu dizer que Jesus vive é eu apresentar esse Jesus vivo ao mundo. Eu apresentar esse Jesus vivo ao mundo, porque ele vive. E eu não posso me cansar de fazer isso. Uma das características de uma igreja que está saudável, irmãos, é que essa igreja, ela tem um propósito claro. O nosso propósito claro é levar o evangelho às pessoas. E é por isso que muitas vezes você faz amizade com alguém, conversa com essa pessoa, pega amizade com ela, e depois você diz para ela: vamos a um culto comigo. Alguém vai falar assim: ah, pastor, então sua amizade com a pessoa é interesseira? É para levá-la à igreja e fazer dela uma pessoa evangélica? Não!
explicar, querido. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Eu vou repetir. Quem não tem Jesus Cristo não tem a vida eterna. E eu amo tanto uma pessoa, tanto, que a maior prova do meu amor verdadeiro por ela é mostrar o caminho da salvação para ela. Então eu chamo ela para a igreja para ela ser membro da Batista Fraternidade. Eu não estou nem aí se ela fica aqui ou não. Não é para isso. Não é para encher e falar assim, uau, quantas pessoas. Não é isso. É que eu preciso que ela ouça a pregação. É que eu preciso que ela se envolva. Sabe esse louvor agora? Eu não sei você, mas eu senti a presença do Espírito Santo. E eu quero te dizer, a igreja não é lugar de sentir. Então você é incrédulo. Porque aonde Jesus está, o nosso coração arde, ele queima. O que é isso? As pessoas vão no show do mundo, assistem Raimundos, assistem Roberto Carlos, e eles vibram, eles sentem, uau, que atmosfera. E você vem dizer para mim que você vai vir num culto como esse, tem um louvor como esse, e você não se empolga. Não, eu vibro, eu me alegro, porque Jesus ressurreto, ele está aqui e é digno desse louvor. Essa igreja tem que ser vibrante, ela tem que ser envolvente, porque Jesus disse, estou com vocês todos os dias, até o fim. Glória a Deus. Eu me alegro com esse culto. Glória a Deus. E eu tenho certeza que quando eu convido alguém e ela vem para um lugar desse, ela começa a falar, cara, que louvor é esse? Que música é essa? Mas que negócio é esse? Que jovens são esses cantando? Que vozes bonitas? Que carinho é esse? E começa a ouvir a pregação e começa a se envolver. Vem num culto, vem no outro culto. Quando ela perceber, o Espírito Santo que faz a obra, começa a tocar, fazer, lapidar. Daqui a pouco ela está entregando a vida a Jesus, está cantando aqui com a gente. Glória a Deus. Mas o mais importante, não é que ela vai ganhar uma carteirinha da igreja, porque nossa igreja nem carteirinha tem. Não é que ela vai ganhar o nome escrito no rol dos meus, não é isso, é legal para nós, eu acho bacana, legal, mas o mais importante, nós sabemos que agora ela foi livrada do lamaçal do pecado, ela foi tirada da perdição e está no caminho da salvação de Deus. Meu, se a gente não tiver esse propósito, a gente não é igreja, a gente é clube. Então esse é o maior propósito. Não se cansem de divulgar a igreja, não pela igreja, mas pelo que a igreja mostra, e ela mostra Jesus. Não se cansem de convidar, não se cansem também de orar pelas pessoas. Aí, detalhe, viu? Não vá para confronto. Eu vou ficar entrando num debate teológico, esquece isso aí. Esquece, isso não salva ninguém. Eu vou sentar e vou ficar debatendo uma teologia aqui com a pessoa. Esquece, isso não salva ninguém. Eu vou te dizer e vou repetir, tem pessoas que estão começando agora na igreja. Se você perguntar para ela o que é teologia sistemática, ela não sabe. Se você perguntar para ela, me explique o batismo, ela nem sabe explicar o batismo. Explique o que é Santa Ceia, por que é Santa Ceia. Ela começou agora, ela tem, 3 meses de crente, ela não sabe. Se você falar para ela, abre a sua Bíblia em Gênesis, ela não sabe onde é Gênesis. Ela começou a vir para a igreja agora, mas uma coisa ela já sabe, que Jesus é o Senhor da vida dela e ela está salva. Glória a Deus. Está entendendo? Salvação não tem nada a ver com o teu grau de teologia, meu irmão. Salvação tem a ver com que Jesus entrou em você, habita em você e você nasceu de novo. Então tem gente que fica aí debatendo com as pessoas. Eu vou debater uma teologia, isso não converte ninguém. Mas mostra para ela quem é Jesus, o amor de Deus. Envolve ela na atmosfera do céu, para você ver se as coisas não começam a mudar. Então, brigue menos, debata menos e ore mais pelas pessoas. Porque você não converte ninguém, eu não converto ninguém, mas é Deus que faz a obra. Amém? Convide, mostra as coisas boas de Jesus. Mostra, sabe como é que as pessoas pregavam sobre Jesus? É o que ele fez por mim. Olha o que ele fez por mim. Eu era do pecado, eu vivi uma vida miserável, agora eu estou aqui, vivendo em família, vivendo feliz, construindo algo novo, e foi Ele que me mostrou esse caminho melhor. Mostra Jesus, Jesus que é Salvador, Libertador, amor, Perdoador, Salvador. Quem tiver que ser salvo essa agora, não fica em confronto não, confronto não salva ninguém. Amém?
Mas a gente não pode perder essa missão. E ore para que Deus coloque mais amor no teu coração, pelas almas, pelos seus amigos. Se importe com as almas deles. Amém, meus irmãos? Lembre-se, a vida é uma só. Hebreus, a carta aos Hebreus diz que ao homem está determinado por Deus viver uma só vida, uma vez só, e depois morrer uma vez só. Morrendo uma vez só, ele fica aguardando o juízo. E quando ele viveu com Deus e entregou sua vida a Cristo, está salvo. Não entregou sua vida a Cristo, está perdido. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, fala isso. E de pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Amém, meus irmãos? Mas, olha só, a igreja passou por uma tribulação no começo da sua história. Ela passou uma tribulação ali em Jerusalém, na região da Judéia, porque o Saulo de Tarso, que era um perseguidor, começou a pegar pesado, mandava gente para a cadeia, perseguia os cristãos. Muitos começaram a fugir. Só os apóstolos ficaram lá. Só os apóstolos permaneceram firmes lá no lugar de perseguição. Os demais falavam, vamos correr que a coisa está feia aqui. Mas a Bíblia diz que para onde eles iam, eles conseguiam cumprir a missão. Olha isso. Olha o comprometimento da igreja. Estamos correndo, mas vamos aproveitar e pregar um pouco. Quer ver? Está no Evangelho do livro de Atos. Coloca Atos para gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, por favor. Atos 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Quer dizer, eles estão sendo perseguidos, mas para onde eles vão, eles pregam. Vai no pastel, Jesus é bom, hein? Não é verdade? Vai para todo lado, vai lá, pô, Jesus é bom, hein? Eu lembro que uma vez eu fui no Play Center, quando eu era jovem, e o Play Center dava aquele brinquedo doido, girando, não sei se a Play Center era Hop Harry, acho que era Hop Harry, sei lá, nem lembro. Só sei que uma hora o negócio parou de ponta cabeça e ficou lá em cima, né? Eu fiquei pendurado, o brinquedo parou. Eu falei, vixe, justo agora. E aí tinha um carinha próximo de mim, assim, no outro negócio, assim, de ponta cabeça, fazendo assim, de preto. Se nós morrermos, vai tudo por inferno. Eu falei, vai você, que eu só salvo em Jesus. Jesus, meu filho, Jesus salva. Assim. Eu até salvo. Mas, misericórdia, o cara falar um negócio desse ali em cima. Bom, mas a gente podia, né, aproveitar a oportunidade. Se é o crente, já começa a gritar: aceita Jesus, hein? Se não morrer, você é salvo, hein? Ah, meu Deus. Mas é isso. Aonde passa, começa a pregar. Agora tem um detalhe: no mesmo capítulo, depois que Saulo se converte, aliás, antes de Saulo se converter, a igreja, ela, mesmo assim, debaixo dessa perseguição, mesmo assim, debaixo dessa luta, a igreja crescia, irmãos. Ó, capítulo 8 fala do Filipe. E no capítulo todo vai dizer o seguinte: que mesmo no meio da perseguição, as pessoas iam sendo dispersas. E é nessa hora que o pessoal chega até Samaria. Nesse versículo aí, coloca de novo, por favor. Coloca de novo. 8:26 aí pra cima. 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vai para o sul a caminho que desce de Jerusalém em Gaza. Esse se acha deserto. Próximo. Filipe se levantou, foi e havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem vinha a lei do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que o senhor está lendo? E ele respondeu: como
poderei entender se ninguém me explicar, e convidou Filipe a subir e sentar-se com ele ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo é esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram num certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho e cheio de alegria. Tá bom? Mas Filipe visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, olha só, e seguindo viagem, era aqui que eu queria chegar, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Você entende, irmão? Olha, cumpra a tua missão o tempo todo. Aí evangelizei evangelizei o eunuco. Eu parei, tá bom? Não, ele tinha uma missão. Ó, tá, preguei para esse etíope aqui agora. Agora o Senhor falou: vai, segue um caminho aí. E ele foi passando, e por todas as cidades que ele passava, ele evangelizava. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa. Que Deus coloque isso no meu coração, querido. Que Deus coloque isso no seu coração. Que a gente possa ter uma sede de falar do amor de Cristo, de falar das bondades de Cristo. Uma mensagem que você manda no WhatsApp para alguém, dizendo assim: olha, Jesus te ama. Eu peguei um costume lá no meu trabalho. Eu trabalho na parte da tarde, e tem o pessoal da manhã. Quando eu deixo o serviço para eles, eu deixo um bilhete. A gente deixa aquele post-it, sabe o post-it? Então eu peguei um costume de, quando eu deixo um post-it para a galera, eu coloco assim, por favor, lançar isso no arquivo do EOL. EOL é um sistema nosso lá. Aí embaixo eu coloco assim, tenha um bom dia e lembre-se, Jesus te ama. Sabe, eu não sei, mas só que você vai envolvendo a pessoa numa atmosfera, porque ela percebe, essa pessoa tem palavras de amor, palavras de vida, palavras de esperança, palavras de fé. E quer saber de uma coisa? O dia que o bicho pegar, é você que ela vai procurar. Ore por mim, leia um texto bíblico para mim, e quem sabe ali aquele dia, e como etíope, aquela pessoa vai ter um encontro real com Jesus. Mas é isso, ele salva o etíope pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito, e depois sai pregando e evangelizando todas as cidades do caminho. Irmãos e irmãs, que eu e você tenhamos como Filipe, como os apóstolos, esse desejo de anunciarmos o Cristo. Porque essa é a melhor maneira de você comemorar a tua Páscoa. É de dizer que Jesus está vivo. E Ele continua curando, libertando, salvando e tendo misericórdia. Amém? Agora, o que mais? A igreja que cresce. A igreja que cresce, ela tem que estar curada. É uma igreja que tem que ter propósito. Evangelizar, levar pessoas, tá bom, mas levar pessoas para ouvir a palavra. Para isso, a gente tem o quê? A gente tem a igreja. Não é um prédio, a gente já sabe disso. Mas essa reunião de manhã é a igreja. Amém, irmão? Pode deixar as crianças aí, tá? Foca aqui em mim. Amém, irmão? Foca em mim. Ó, aqui é a igreja. A gente leva as pessoas à igreja, para que na igreja elas possam ver a ação de Cristo. Mas para a igreja acontecer, tem que haver um envolvimento dos irmãos.
E é aqui que eu vou ser breve daqui para o fim e vou colocar alguns tópicos rápidos. Essa semana eu participei da semana acadêmica da Faculdade Batista, sobre revitalização de igreja. E dali eu tirei algumas coisas muito interessantes para a minha vida, para nós. E eles fazem estatística, né? Eles fazem, como que eu posso dizer? Pesquisa. Pesquisa é importante. E na pesquisa eles estavam falando do número de igrejas que tem, igrejas batistas ligadas à Convenção Brasileira, o tanto de igreja que tem no país, no Brasil, e dessas todas que tem, nos estados que tem, as que mais tem, as que menos tem, e também o número de membros. O número de membros. E aí eles colocaram lá 526, mais ou menos, por aí, tá? Para mais ou para menos, igrejas batistas com até 60 membros. Depois colocaram lá umas entre 50 e 60 igrejas batistas, né? Aliás, 323 igrejas batistas até 100 membros, de 100 a 200. Depois colocaram lá 54 igrejas batistas de 400 a 800 membros. E só 3 igrejas batistas com mais de 800 membros. Fixos. Essa pesquisa não é uma numerolatria, ele diz. Sabe, você fica calculando se a igreja está bem pela quantidade. Não é isso. Isso seria uma numerolatria. Mas ele disse que tem muitos irmãos que não se preocupam com quantidade e criam uma numerofobia. Parece que falar de crescimento da igreja está fazendo uma coisa ruim. Enquanto que a Bíblia diz que o Evangelho crescia. Atos dos Apóstolos diz que a igreja crescia. Então o crescimento da igreja é bom, meu irmão. Igreja crescendo é coisa boa. E o propósito da gente é o seguinte: é levar almas a Cristo. Esse é o primeiro propósito. Mas o crescimento é inevitável. Porque conforme você vai trabalhando, falando de Cristo, pessoas se envolvendo com a fé, o crescimento ele vem. É inevitável. Agora, para essa igreja crescer, a primeira coisa ela tem que entender que ela não é autossuficiente. Os jovens cantaram bonito aqui. E a gente foi envolvido nessa atmosfera de louvor. Que coisa boa. Mas é muito importante que esses jovens saibam que o propósito deles é a edificação da igreja. E para aqueles que vierem aqui, aqueles que estiverem aqui, alguém que veio ouvir a palavra talvez pela primeira vez na vida, ou alguém que está afastado do Evangelho há muitos anos, distante, e eles possam dizer: Senhor, nos use, para que através do louvor, que é para adoração ao Senhor, o Teu Espírito também haja nos corações. Que o louvor venha trazer cura. Já viu quando você ouve o louvor? Aquele louvor faz você chorar, e faz você ter mais fé, e você se alegrar na presença do Senhor? Deixa eu falar, não é o louvor que é bonito, é o Espírito Santo te orando por meio do louvor. Está entendendo? O louvor pode até ser bonito, mas essa ação de te curar, de te levar a glorificar, é Deus agindo por meio do louvor. E que a gente possa então fazer o seguinte: quando eu prego, quando os irmãos louvam, que a gente possa entender o seguinte: sem Jesus nós não podemos fazer nada. Coloca na tela para a gente, por favor, João 15:5. João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Vocês não podem fazer nada. Ó irmão, deixa eu falar. Eu não posso pregar sem a ação de Jesus. Ninguém pode louvar sem a ação de Jesus. Então que nós possamos ter na nossa cabeça assim, ó: a igreja cresce sim. A igreja há de crescer sim.
mas sim com a ação do Senhor Jesus. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. É por isso que eu falei agora há pouco, quando você for falar do amor de Jesus, quando você for anunciar Cristo, você esteja orando por essa pessoa. Ore todos os dias por ela. E agora eu vou perguntar aqui, vocês trabalham, certo? A maioria está no serviço, alguns são aqui, como é que a gente fala quando você trabalhar? Autônomos. Alguns são autônomos. Mas outros trabalham como funcionários, como eu. Quanto tempo da minha oração eu gasto orando pelos funcionários do lugar que eu trabalho? Irmãos, eu posso perguntar, e acredite, vai ter irmãos que antes dessa pregação vai falar assim: rapaz, se eu orei uma vez, acho que foi muito. Eu não tenho tido interesse em orar pelas pessoas que trabalham comigo. Mas só que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eu espero que nós possamos ser despertados para isso. Sabe por que às vezes você não tem tem gente que fala: pastor, eu não consigo orar. É porque a gente não pensa no que a gente pode orar. Se você parar para orar só pelas pessoas da sua empresa, só ali dá 20 minutos de joelho. Só ali dá 20 minutos de joelho. E alguém vai falar assim: pastor, mas quanto tempo eu tenho que orar? Sei lá, até você morrer. Porque quanto tempo leva para Jesus converter alguém? O que eu quero dizer é que ele tem o tempo dele, é isso que eu quero dizer. E que ele ouve as nossas orações. E eu quero dizer para os irmãos que pela oração, sem cessar, se tiver no plano de Deus, salvação, a sua oração, a sua entrega, Deus pode fazer uma grande obra na vida daquelas pessoas. Pastor, eu tenho motivo para orar 20 minutos orando pelas pessoas que trabalham com você. Quantos minutos você ora pelo pastor da igreja? Todo dia. Quantos minutos você ora pelo corpo diaconal? Tem gente que reclama: o som, hein? Ó, pastor hoje, hein? Quanto tempo você ora por mim? Ei, irmão, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. E se Jesus for por mim, se Jesus for por mim, serei um pastor melhor, um pregador melhor para a edificação da igreja. Se Jesus for pelo pastor de outro, será um pastor auxiliar melhor, um pregador melhor para a glória de Deus. Só se Jesus for por nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Se Jesus for por essa igreja crescerá, verá conversão de almas e todo ano terá batismo, porque é Jesus fazendo por nós. Então, uma igreja, ela tem isso na cabeça. Tudo que eu faço, eu dobro o joelho e apresento ao Senhor. Quantos de nós oram, irmãos, antes de vir para a igreja pedindo: Senhor, faça um culto maravilhoso hoje? É sério. Às vezes a gente é consumido pela correria. E eu estou falando, às vezes, até de mim. Pô, tem vezes que eu acordo, eu estou cadinho, vou para a igreja, aí não chega em cima da hora ainda. Não deu nem tempo de falar: Senhor, abençoa o culto hoje, abençoa a pregação de hoje, fala comigo hoje. Senhor, se tiver gente no nosso meio doente, cura hoje. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa. Triste é a igreja que depende da própria força. Triste é a igreja que depende da própria técnica. Ô irmãos, que eu e você possamos depender muito mais do Senhor Jesus. Os irmãos estão me ouvindo aí? Deixa eu falar uma coisa. Quer sucesso na tua vida? Quer ver sua vida andando? Diga: sem o Senhor eu não posso fazer nada. Amém, meus irmãos? E não é só a igreja não, é na sua vida pessoal. Tem gente que fala: não, eu não oro pelo emprego. Tá bom, fique sem Jesus lá. Então. Diga para ele: Senhor, abre a porta, muda a situação, porque sem o Senhor nada eu posso fazer. Relacionamento está em crise? Faça para melhorar, mas não esqueça de orar.
Jesus, eu estou fazendo o meu melhor, mas ajuda, Jesus, tem misericórdia. Amém, meus irmãos? Amém. Outra coisa que a igreja faz, depender de Jesus, é que essa igreja ela é envolvida. Ela é envolvida. Ela é engajada. Eu vou ler 2 textos. Eu vou pedir para os irmãos colocarem na tela, por favor, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. Essa igreja, após a descida do Espírito Santo, olha o que acontece com essa igreja. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, irmãos, no partir do pão e nas orações. Ó, é uma igreja que perseverava. Ela não para. Ela não para. Ela termina um culto já pensando no próximo. Ela não termina um culto e fala, ô, passou o evento, ainda bem que o próximo aniversário da igreja vai ser só ano que vem, que dá trabalho. Não, meu irmão, uma igreja que persevera é uma igreja que fala, semana que vem tem outro negócio, mês que vem tem outro negócio, porque ela está envolvida. Ela vem num culto, ela não fica preocupada, não. Ó, eu tenho que sair daqui meio-dia, ela está envolvida nesse lugar, nessa hora. Envolvida. Ó, o que mais que essa igreja faz? Versículo 44, por favor, irmãos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ó, irmão, estavam juntos. Ó, nós vamos ter um culto, não sei o que. Bora, vamos junto. Domingo tem culto, bora, vamos junto. Ó, encontro unificado, não posso faltar, quero estar junto. Ó, irmão, deixa eu falar uma coisa. Essa é a igreja que cresce. Está entendendo? Não tem outro jeito de crescer. Ela prega o evangelho. Ela crê que sem Jesus não pode fazer nada. E ela se envolve. Ela se envolve. A minha igreja tem poucos membros. O primeiro a vir é você. Ah, pastor, fala. Irmão, eu sou pastor para falar mesmo. Pastor está batendo. Não, querido, eu estou batendo não. Que batendo? Quem sou eu para bater em alguém? Eu só estou perguntando para você, seja confrontante ou não, que tipo de igreja você pertence. E quem é o Cristo que você diz honrar que ressuscitou? Você é um admirador ou um seguidor? Você é um admirador ou um envolvido? Porque Jesus ressuscitou. A Páscoa é linda, eu não me envolvo com nada sobre o ressuscitado. Sabe por que vocês me veem o tempo inteiro, irmãos? Desde que faz tempo na obra, me envolvendo. É porque eu creio que Jesus ressuscitou. Eu creio em tanto, mas tanto, que eu resolvi entregar minha vida totalmente para Ele. Vocês têm planos aqui ainda? Ótimo, parabéns. Vai durar quantos seus planos aqui, irmãos? Olha, eu estou com vou fazer 46 anos. Embora eu sei que vocês acharam que eu tinha 30. Mas você acha, irmão, que eu ainda tenho tempo? Você acha que eu ainda tenho tempo? Nesses míseros 20 anos, 30 anos que me restam nessa terra? Vocês acham que vocês vão ter um pastor de 100 anos fazendo para de saúde? Que isso, irmão? Com 100 anos, se eu estiver vivo com 100 anos, eu vou chegar aqui, não posso. As igrejas batistas jubilam o pastor com 70 anos. Até para ser pastor, já fiz a conta. Se eu for até os 70, depois de 70 eu tenho que pegar esse microfone e passar para outro. Outro cara de 40, de 30, que tem mais energia. Olha, falta 14 anos para eu fazer 60 anos de idade. Deixa eu repetir para vocês, ó.
Falta 14 anos para eu ter 60 anos de idade. Sabe qual que é o meu maior plano daqui para frente, irmãos? É ter certeza que eu vou morar com Jesus. E tem umas pessoas ainda fazendo planos longos na terra, como se alguém fosse ficar aqui. Sabe por que eu me envolvo tanto com a igreja de Jesus? É porque é com a igreja de Jesus que eu vou passar a eternidade. Está entendendo? E aqui, tudo que você construiu, cada diploma que você conquistou, desculpa te frustrar, mas vai ficar aqui. Então, lembre-se, o ressuscitado ressuscitou para mostrar para você que ele vive. E que você se entregar a ele completamente, com ele você viverá. Entendeu? Mas tem gente ainda aqui, irmãos. Se preocupa não, eu vou fazer, eu vou não sei o que. Faz assim, enquanto Deus te der vida. Tinha que Deus falar assim, ó, acabou o céu. E não precisa chegar aos 70. Com 50 anos, um infarto fulminante pode te levar. E o que você fez? Jovens, vocês estão me ouvindo aí no fundo? Se envolvam com a igreja de Jesus. Porque é tudo mais importante que você pode ter nessa terra. Amém? Versículo 46 ao 47. Diariamente perseveravam unânime no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o que acontecia? Louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. E enquanto eles faziam isso, o que acontecia? O Senhor lhes acrescentava dia a dia aqueles que eram sendo salvos. Glória a Deus. Você não está entendendo? Isso aqui, irmãos, que eu estou falando para os irmãos, é a marca de uma igreja que vai crescer. A marca de uma igreja que vai crescer é quando Jesus olha assim e fala, ó, tem obreiro, tem gente envolvida, tem gente que confia em mim, gente que se dedica por mim, que acredita que eu ressuscitei, acredita tanto que se doa por mim. É para lá que eu vou mandar esse povo, porque lá vai ter crescimento. Vou mandar um monte de gente para um lugar que ninguém quer nada com nada, que ninguém tem tempo para nada. Que você procura alguém, eu preciso de alguém para dar estudo bíblico. A pessoa, para mim não dá, pastor. Eu preciso de alguém que possa trabalhar na pintura da igreja. Para mim não dá, pastor. Eu preciso de alguém que tem que fazer isso. Para mim não dá, pastor. Diga, meu irmão, para que Jesus vai mandar a gente aqui? E o Espírito Santo e o Senhor acrescentava as pessoas, porque tinha uma igreja unânime. Glória a Deus. Porque tinha uma igreja que estava junto. Eu posso suavizar com os irmãos. Eu posso chegar aqui, meu lindo, meu fofo. Mas não é esse o meu propósito, não. Meu propósito é levar essa igreja a uma consciência cristã do porquê você está na igreja e quem é para você Jesus ressuscitado. Glória a Deus. Amém? Amém. Poucos amém. Agora eu vou te falar uma coisa. Sabe qual que é o segredo de um apostolado eficaz? De obreiros eficazes. É obreiros que abrem mão da própria vida, irmãos, para servir o Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, 2 Coríntios, coloca lá para mais, 2 Coríntios capítulo 12, por favor, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui, irmãos. Ó, eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Vou repetir. Ai, apóstolo Paulo, que legal, apóstolo Paulo. Uau, uau, uau. 13 epístolas, que grande teólogo. Uau. Olha esse irmão, que grande obreiro. Olha aquele, que grande pastor. Por que será, irmãos?
eu de boa vontade, eu vou me gastar e me deixarei gastar em favor de vocês, Glória a Deus. porque eu os amo cada vez mais. Será que por isso eu vou ser amado cada vez menos? Será que por causa dessa pregação hoje eu seria menos amado, irmão? Por falar a verdade. Sabe por que mandaram Cristo para a cruz? Porque não aguentaram a verdade. Mas ao mesmo tempo, aqueles que aceitam a verdade, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Nos libertará do vosso engano, do vosso cansaço, do vosso desânimo, da sua falta de fé. Te libertará. Aleluia. Esses jovens vieram aqui ontem, olha só, num sábado. Eu admiro isso. Sabadão. Pega os meninos de 12, 13, 15 anos, 17 anos, 18 anos, 20 anos, 21 anos. Um sábado, galera. Um sábado. Que podia estar no shopping, podia falar, pô, meu tempo. Mas eles pegam e fazem o seguinte: eu vou me gastar. Aleluia, de boa vontade. Eu vou me gastar. Aleluia. Eu vou perder o meu sábado. O grupo de louvor faz isso direto. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Sábado tem gente passeando, mas tem gente aqui ensaiando porque quer fazer um culto a Deus com dignidade no domingo. Glória a Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Aí está lá no sábado, eles aqui. Quer saber de uma coisa? Eu senti a presença de Deus com esses jovens cantando nessa manhã. Aleluia. Se gastaram ontem, se dedicaram ontem, mas louvado seja Deus, Deus foi glorificado nessa manhã. Aleluia. Eu estou pregando para os irmãos com amor, querido. Não pense isso como uma pastor que pancada, não. É por amor. É porque essa igreja tem que crescer e vai crescer para a glória de Deus. Mas a gente precisa de uma igreja que se envolve, uma igreja que se deixa a gastar um pouco mais, que pensa um pouco menos na sua vida e pensa um pouco mais no reino. Glória a Deus. Porque Jesus vai voltar e é com Ele que você vai, e é com os santos na glória que você vai. Santo Deus. Aleluia. De boa vontade eu me gasto e me permitirei continuar sendo gastado por amor a essa obra e a vocês. E para finalizar, essa coisa do envolvimento, é aquele texto que a gente prega direto aqui, Marcos capítulo 2. Por favor, põe na tela e fecha com esse texto. Marcos capítulo 2. Versículo 3 a seguir. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito que o paralítico estava deitado. Aí Jesus vai curar o paralítico. Jesus vai curar o paralítico. Irmãos, eu quero fechar com esse texto. Nessa pesquisa da faculdade, eles disseram assim, ó, até 60 membros. Na igreja, todo mundo tem 3 funções, 4 funções, todo mundo faz tudo. É natural você chegar numa igreja assim, chegar para ver o pastor lavando banheiro, ver o diácono pintando, ver a irmã que é líder das mulheres fazendo comida. Você vê o músico varrendo o chão. Não é desvio de função. É porque a gente tem pouca gente. E quando você tem pouca gente, para a coisa acontecer, todo mundo vai ter que se desgastar. A pesquisa da semana de crescimento da igreja, que eu estou falando com os irmãos agora. Incansáveis. Tira força, não sabe para onde. Tira tempo, não sabe para onde, mas está envolvido. A igreja começa a crescer. Quando a igreja começa a crescer, vem mais gente. Daqui a pouco é 100 membros, 200 membros. Irmão, aí eu não preciso. Se eu falar assim para os irmãos, ontem os irmãos vieram pintar aqui. Como eles têm cisma comigo, o Dino acha que eu sou um bom pintor.
O Dino falou assim, pastor, você não quer lavar o banheiro? Isso, irmãos, é só por... Olha, é injusto comigo, viu? Porque só uma vez, irmãos, lá na outra igreja, quando a gente congregava junto, eu fui ajudar os irmãos a pintar as paredes, pastor Viola. Só por isso, só porque eu molhei assim, ó, o rolo, mergulhei, aquele encharcado. E quando eu levantei o rolo, já saí pintando meia dúzia de obreiro. Daí pegaram o cisma. Daí eu terminei, né, de lavar o banheiro e falei, o que eu posso fazer? O Dino olhou assim, sei, vai comprar um prego. Eles até inventam. Mas assim, enquanto os irmãos faziam lá, eu estava passando pano na igreja, lavei os banheiros e tal. Quando a igreja tiver 200 pessoas, 300 pessoas, dificilmente vocês vão me ver lavando banheiro. Não porque eu não posso, mas porque eu prego. Se eu ficar pregando lavar banheiro, a pessoa que nem prega, nem lava banheiro, faz o quê? Vocês estão entendendo? Por que eu peguei esse texto? Eles precisavam levar um paralítico até Jesus, certo? Eles precisavam levar um paralítico até Jesus. A maca, imagina que seja aquela maca que pega 2 de cada lado. 2 na frente e 2 atrás. Certo? Imagina. Vamos levar esse paralítico aqui? Precisa de quantos? De 4. 4 homens. É o suficiente. 4 homens para levar o paralítico é suficiente. Eu não posso fazer isso não, mas eu vou fazer. Para vocês se envolverem comigo. Repita comigo assim, ó. 4 homens. 4 homens São suficientes. Para carregar o paralítico. E se tivesse só 2? Seria mais pesado carregar o paralítico? Se fosse um só para carregar o paralítico. Então eu estou mostrando para os irmãos que tem serviço na obra, que 1 ou 2 ou 3 não vai dar, então vai ter que ter pelo menos 4 fazendo. E tem que ter gente levantando dizendo, eis, vem aqui, me gastarei, Senhor, e me deixarei gastar para o bem comum dos meus irmãos. Agora, se tivesse 15 homens para levar a máquina, precisava? Imagina, 15, eu quero pegar também, eu quero pegar todos os 15 ali. Não, pega os 4 e os outros 12, vai fazer outra coisa. Vai no caminho, né, falando, ó o pesado, sei lá, vai fazendo alguma coisa. Os outros vão fazendo uma coisa, tocando harpa no caminho, né, pegando panfleto, né, evangelizando. Isso, vai lá abrindo o telhado enquanto a gente sobe. Não é verdade? Era assim. Então, quanto mais gente vem, mais sobra a função, aí é tranquilo. Aí você não vai precisar que o líder do diácono seja tesoureiro e seja também o líder do louvor. Porque tem bastante gente. Vocês não estão entendendo? Mas para isso acontecer tem que ser de uma igreja que se envolve. E a palavra nessa manhã foi isso. Pastor, foi sobre Páscoa? Foi sim. Porque aqueles que acreditam que Jesus ressuscitou trabalham para Ele. Glória a Deus. Eu vou repetir a mensagem bem claro. Aqueles que acreditam que Jesus verdadeiramente ressuscitou trabalham para Ele. É para isso que Ele fez discípulos. Para servi-lo, não para admirá-lo, mas para servi-lo. Cada um de nós tem um lugar no corpo. E eu trouxe essa reflexão para os irmãos pensarem nisso. Número 1, não se cansem de convidar pessoas para a igreja e de falar de Cristo. Amém, irmãos? Captaram aí? Número 1, não se cansem. Número 2, irmãos, dependam de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Ore pela igreja, ore pelos ministérios, ore pelo pastor, pelo co-pastor, pelo corpo diaconal, pela diretoria, pela mídia. Ore. Ore pelas pessoas da sua família, ore pela empresa, ore pelo bairro, ore pela cidade, ore.
Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. E em terceiro lugar, envolva-se. Tem culto? É nosso culto. Eu faço parte. Tem não sei o quê? Bora. Tem não sei... Bora. A não ser, lógico, um dia, por motivo extremo, você não possa estar, obviamente. Mas seja uma pessoa envolvida. Essa é a igreja que Jesus faz crescer. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode orar comigo nessa palavra? Antes da volta de Jesus, nós vamos levar um monte de gente para conhecer. Quem sabe, irmãos, quem sabe, pessoas que você nem imaginava que ia se converter, você vai ver adorando a Deus com você aqui. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós cremos na ressurreição. E nós cremos tanto nessa ressurreição, que nós estamos aqui, Senhor, dedicados a Te servir. Dedicados, Senhor, a dar o melhor de nós. Senhor, por amor a Ti, por amor aos meus irmãos, eu me gastarei, Senhor, e me deixarei gastar, aleluia, em amor. Em amor, Senhor. Eu me alegrarei na Tua casa, eu me alegrarei fazendo a obra, eu me alegrarei servindo, me dedicando, me entregando, porque o meu melhor tempo é do Senhor. O tempo mais precioso é para dedicar a Tua causa, o Cristo ressurreto. Jesus, que mais pessoas possam conhecer a Tua palavra, que mais pessoas possam Te amar, que mais pessoas possam se entregar a Ti, mas ajuda-nos a sermos pessoas com objetivo, ajuda-nos a sermos uma igreja engajada, ajuda-nos a sermos uma igreja que verdadeiramente vive o Evangelho. Nós não somos admiradores, nós somos seguidores, nós somos discípulos. Nós não seguimos um revolucionário, nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressurreto, que vive para sempre. Jesus abençoa os ministérios desta igreja, o ministério da pregação, o ministério pastoral, abençoa, Senhor, o corpo diaconal. Senhor, dá força para os irmãos, vigor para os irmãos. Eles têm dificuldades, têm lutas pessoais, uma vida particular para cuidar. Dá graça, abençoa eles, mas que eles possam ter força para servir o Teu reino. Senhor, eu oro pelas irmãs dessa igreja que realizam um retiro. Continua abençoando elas nessa vida espiritual, nesse fervor espiritual. Abençoa os homens desta igreja, os jovens desta igreja, as crianças desta igreja, os departamentos desta igreja, Senhor, os ministérios. Que esta igreja possa dizer: eu creio no ressuscitado, eu creio que Cristo vive, eu creio que Cristo vive, e por isso eu me envolvo, porque Ele vive, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele restaura. É por isso que eu me envolvo, porque Ele faz essas coisas. Que assim seja, Senhor. Que esta igreja sirva ao Senhor. E se crescer, cresça para a Tua glória. E se expandir, expanda para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejamos uma igreja que se envolve. Amém? Bom, vou passar aqui para o Mateus de novo e a gente vai dar seguimento ao final dos trabalhos. Amém? Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom,
Mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida.